Como é que você observa, você de longe, essa questão da depressão, essa questão da tristeza, essa questão das pessoas, às vezes, ter sucesso e mesmo assim ter conquistado algum espaço e ter uma dificuldade de se relacionar? Engraçado como a depressão é vista de forma diferente, por pessoas diferentes, de camadas diferentes, e realmente existem depressões e depressões. Minha mãe, por exemplo, diz, não, isso aí é coisa de quem não tem o que fazer, porque você teve depressão? Nunca tive, porque quando eu acabava de varrer uma casa, já tinha que lavar uma trouxa de roupa. Ela não está de toda errada, mas também não está de toda certa. Depressão é uma doença de rico. Também não está de toda errada. Porque o pobre tem outras grandes aflitivas necessidades urgentes. Eu, por exemplo, eu tenho um problema que eu não tinha, que os medos vão aparecendo, as nossas fobias, as tensões psíquicas e tal. Eu comecei a ter medo de avião. Não é do avião cair, é de querer sair e não poder. Até 1.300 quilômetros eu viajo de carro porque eu quero, na hora para o carro eu desço. De repente você entra num avião e só pode sair daqui a 5, eu não posso pensar nisso, se eu pensar eu entro em pânico. Então eu comecei a tomar remédio para viajar dentro de avião. Quando eu viajava com minha filha pequena, eu não tomava remédio porque eu tinha uma preocupação com minha filha. Então aquilo já supria outra. Os ricos se casam, querem ter filhos, não conseguem ter. Outros querem ter, têm muito dinheiro, conseguem ter 2 filhos. Já os pobres são muito pobres, não têm condição nem da sobrevivência própria, tem 14, 15, 16. Quer dizer, é a defesa da perpetuação da espécie. A depressão é a doença dos sensíveis, porque a depressão também, de certa forma, é a negação a frustração de um grande ego. E a depressão também é a doença dos palhaços. Existe a história clássica do homem triste, que o médico diz, vá naquele circo lá, circo vagabundo, o circo que tomara que não chova, né? Cheio de buraco, que o palhaço é muito bom. Diz, não, eu sou o palhaço. E a depressão é a doença química também, às vezes uma deficiência e é uma doença espiritual, mas eu acredito que a depressão seja também, em grande parte, quase grande parte, consequências de nossas atitudes. Coisas muito agradáveis que fazemos, que são agradáveis na hora, mas que depois nos trazem consequências à alma. Schopenhauer e Nietzsche, 2 grandes pensadores, eles apontavam a arte como uma grande saída da humanidade. Sabemos que a arte é abstrata, que ela move o sentimento, que ela interfere sim numa visão, ela particulariza, ou seja, um artista ele consegue ter um grau de enxergar certas coisas, como você falou lá no primeiro bloco, as coisas que são invisíveis, que muitas vezes o senso comum olha. Talvez ele não enxerga, mas ele é mais influenciado, porque a antena capta com mais. Veja bem, um dos gênios que eu convivi e vi de perto, Chico Anísio, que tinha depressões. Uma vez perguntaram para ele, ele disse, tendo a percepção que eu tenho de mim e do mundo, se eu não fosse depressivo, eu seria um louco. Eu seria um louco. A minha depressão funciona, por exemplo, a minha, como rédea. Quando eu me afasto muito de um certo caminho traçado, de uma certa disciplina, de uma missão, ou de um certo comportamento que eu considero moralmente aceito, ou se eu me afasto o hábito de reagir, de procurar, de dar sentido à vida, de todas as formas que as informações me colocarem, serem possíveis através da informação, por ser um homem bem informado, aí eu sinto. E acredito que uma pessoa que não sinta uma tristeza, uma nostalgia, uma depressão ou alguma coisa assim, seja uma pessoa totalmente indiferente ao mundo, às dores do mundo e às suas próprias, e talvez não seja tão humana quanto eu ou quanto outros que eu conheço. Agora, quanto a matar-se por causa da depressão, aí já é outra problemática, porque eu nunca pensei em me matar pelo seguinte, que eu sei que a vida continua. Aliás, é a única certeza que eu tenho na vida. Então, o que adianta se matar se eu vou continuar vivendo? João, o que te faz acreditar na humanidade?
É o fato de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nós estamos utilizando menos de 2% da capacidade das possibilidades do nosso cérebro. A ciência, com a possibilidade da clonagem, da ida das pesquisas em outras galáxias, das naves espaciais que saem de órbita, da corrida armamentista, outra coisa, ainda não conseguiu fazer. Eu acho que duvido que consiga um computador, homem, macho, gameta masculino, que pegue uma computadora fêmea, faça amor com ela, o sexo, copulem e criem ali um computadorzinho com sua estrutura física, fisiológica, biológica, células e tal, mas com alguma coisa inanimada que na hora da morte deixa de existir, porque não é matéria. Matéria, a química já explicava, é tudo que tem corpo e ocupa lugar no espaço. É alguma coisa que lhe move, que vai para onde e vem de onde. Enquanto não puderem as ciências e os cientistas me responderem isso, eu vou ainda acreditando no ser humano, porque foi obra máxima da criação. Em tempos antigos, segundo consta, quando os reis se reuniam com seus ministros graves e sérios, havia o ministro do riso, chamado bobo da corte. Essa expressão bobo da corte é enganosa, porque a palavra bobo na linguagem comum indica um tolo, o que não entende o que se diz, o que fala coisas sem sentido. Mas o bobo da corte é uma pessoa com inteligência afiada para cortar a tolice das falas solenes das reuniões dos ministros. O bobo da corte é aquele que mostra a nudez e a vergonha do poder. Assim, como medida de proteção, ele tinha direitos que não eram dados a nenhum dos ministros sérios. Ele tinha permissão para fazer piadas sobre o próprio rei. Não é com ódio que se mata o rei, mas é com riso. A frase é do Nietzsche. Obrigado, João. Obrigado.